palavra de ânimo. E Deus já me falou que nenhum deles iriam morrer. Quando o Senhor ele faz uma promessa, Ele cumpre. Por que você tem desacreditado nas promessas do Senhor e tem achado que você vai morrer no meio desse vento contrário? O Senhor ele é fiel, Ele não mudou. Ele é o mesmo de Números 23. Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria Ele, não cumpriria? O que o Senhor te prometeu, que você muitas das vezes, mediante a esse mar revolto, a esse vento, e você tem desacreditado naquilo que Ele falou. E ali, Paulo, quando chega, em Malta, ele foi catar gravetos, para colocar, para acender o fogo, porque estava muito frio, ele tinha vindo, de uma inundação. E ali uma víbora morde ele. E o Senhor falou tão grandemente comigo, porque muitas das vezes a gente já está, mal saiu de um vento contrário e já chega uma situação que vem para nos matar. Ou alguém se levanta para falar algo, ou alguma atitude de alguém se levanta para poder te paralisar. E muitas das vezes fica a gente em volta do cenário olhando, agora ela morre. É agora que vai fechar a porta. É agora que não vai dar certo. É agora. Filha, a Bíblia nem relata que ele sentiu dor. Meu Deus. A Bíblia nem relata que ele sentiu dor. O Senhor está permitindo, não é para te matar, mas Ele precisa do seu testemunho no meio daqueles que não acreditam no que Deus já fez na sua vida. Daqueles que não acreditam quem você é para o Senhor. Porque as pessoas gostam muito de julgar pela aparência, Igual Samuel queria fazer, Tá com coque, tá com a saia, E muitas das vezes isso não quer dizer que a pessoa tenha a presença. Foi falado aqui de presença. Foi falado aqui de arca. Foi falado aqui de como você carrega a presença do Senhor. Se você tem sido a presença do Senhor, aonde você chega. Meu Deus. Não é o que você fala que vai definir quem você é. É a atitude que você tem no ambiente que você é. Aí entra o que o pastor falou. A nuvem de testemunho. Você sabia que tem muita gente ali como os bárbaros ficaram esperando, vai inchar, vai morrer. Você sabia que tem muita gente ao nosso redor que fica assim, só é mais um culto, hoje ela para. Muitas das pessoas não acreditam no que Deus crê, o que tem sobre a sua vida. Não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros falam. Importa o que o Senhor decretou sobre a minha e sua vida. O Senhor, você tem valor, senão Ele não tinha entregado o Filho dele para morrer por mim e por você. E mesmo preso, porque ele ainda estava preso, mesmo ferido, ele não mudou o posicionamento dele de crer no que Deus tinha falado para ele. O que eu aprendo com Paulo é: eu posso estar ferida, eu posso estar machucada, eu posso estar batida, mas o propósito do Senhor tem que continuar se cumprindo na minha vida. O propósito do Senhor tem que continuar se cumprindo na sua vida. Aleluia. E ali ele sacudiu a mão e aquela serpente caiu no fogo. E a plateia, vendo que o Deus que você serve é aquele que te fortalece, te sustenta e não deixa você morrer na hora que não é para morrer, fez um convite para ir para o grande, o maioral daquela ilha. Entenda só: preso, ferido, passou por um vento contrário, mordido por uma serpente. Ele chegou na casa do grande. E ali, vou ler para vocês lá em Atos 28. Número 8 está escrito assim, E aconteceu estar de cama enfermo e febres e disenteria o pai do Públio. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Meu Deus. Irmãos, quando a gente está preso, ferido, vento ao contrário, mordido, a gente quer parar, a gente quer desistir, ou a gente quer murmurar, ou a gente quer falar: hoje eu não vou orar por ninguém, hoje eu vou sentar e vou receber, e eu não quero saber
saber, Jesus. Quantas vezes a gente fala isso? Deus fala. Só hoje, Jesus. Só hoje. Jesus, hoje eu não quero louvar, não. Hoje eu quero sentar, quero ouvir a palavra, hoje eu não quero nada. Só que o Senhor já criou uma situação todinha. Entendeu agora por que você foi presa? Entendeu por que você agora foi humilhada? Entendeu por que você passou pelo vento contrário? Você precisa ter resistência. Você precisa ter testemunho. Você precisa ter experiência com Deus para contar. E ali ele chega e ele faz o quê? Ele vê o pai do rapaz, do grande lá da ilha, né? Ele está com febres e feria, e Paulo foi ver. Ele mesmo com as dores dele, ele percebeu que tinha alguém que estava precisando de algo naquele lugar. Será que muitas das vezes eu e você estamos tão preocupados com o nosso eu, com as nossas dores, que a gente esquece de olhar para o lado e ver que tem alguém doente precisando da nossa oração do nosso lado? E aí, ali ele orou e pôs as mãos sobre ele e ele o curou, porque o que estava com ele era maior. Quando você chega num lugar, não pegando o gancho aqui, porque até eu falei, nossa, a palavra vai de encontro. Você tem sido vida, cura, ou você tem sido morte? Meu Deus. Porque a palavra de Deus diz que o que sai, que o que contamina é o que sai, não é o que entra. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e como a gente fala. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração, mas quem está ouvindo muitas das vezes, não. E ali você pode matar a pessoa espiritualmente falando. E ali ele derramou cura. E feito, o 28:9. E feito, pois istos, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidade. E sararam. Está entendendo o propósito de Deus na sua vida? Por que você está tendo que passar por tudo isso? Eu costumo dizer que a maioria das pregações que Deus me dá é o mesmo tema, que é Deus falando comigo, porque antes está falando com você, está cortando aqui. A palavra é uma espada, ela corta para os dois lados. E eu sempre dou o mesmo título, que é Vivendo Chamado para que se cumpra o propósito. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai valer a pena. Então não desista daquilo que o Senhor confiou a você. Se você está aqui nessa noite é porque Ele tem algo de especial na sua vida. Ele quer te usar como um canal de bênção na vida de alguém. Não foi diferente. Eu posso pegar outros personagens da Bíblia e falar que eles viveram o chamado para que se cumprisse o propósito. O propósito de Paulo aqui era para uma família, para um pai. Mas através da vida desse pai, outros ficaram sabendo que ele estava curado, alcançou uma ilha inteira. Você tem noção que do seu posicionamento, você pode não só trazer cura para alguém da sua família ou da família de alguém, mas para uma região inteira? Que através do seu posicionamento aqui, você pode impactar cada rua dessa? Aleluia. Cada banco desse estava ocupado? Porque eu achei algo assim tremendo, porque quando eu entrei aqui eu não vi os bancos vazios, eu vi os bancos cheios de gente em pé, como se fosse assim, algo assim, uma vigília, eu não sei explicar, mas era, e eu ficava assim, Jesus, mas verdadeiramente o que o pastor falou aqui, que aqui é uma terra fértil, verdadeiramente, a sua vida e da sua esposa, esse ministério aqui está na mão do Senhor, não precisa dar jeitinho, porque o Senhor Ele resolve. Não é com a força da mão do homem. Quando o Senhor lhe abre uma porta, só Ele tem poder de fechar. Ninguém tem. Aleluia, glória a Deus. Não foi diferente na vida de outros personagens. José, ele foi vendido pelos dele, pelo sangue, pela família. Ele foi vendido, ele foi jogado no poço. Ele foi levado cativo para o Egito. Meu Deus. E o que Deus fez? Por que será que José teve que passar por todas essas fases? Que eu digo que a nossa vida com o Senhor é como uma fase de videogame. Tem a fase 1, o chefe, né, vem o vilão, né, mais ou menos.
Aí vem a fase 2, a fase 3, a fase 4, até a gente chegar àquela fase final, que eu creio que vai ser a glória. E ali, como num jogo, a gente não tem como passar de fase se a gente não vencer aquela. Meu Deus. E o que eu vejo hoje em dia é muito povo, sabe fazendo o quê? Mudando de igreja e vivendo a mesma fase. Mudando de igreja e vivendo a mesma fase. Mudando de igreja e vivendo a mesma fase. Você tem que aprender a passar de fase ali. Se Deus te plantou ali, Ele tem algo com você ali. E José teve que passar pelo poço. José passou, olhando para o alto, que era a única opção que ele tinha. José foi vendido como escravo. Passou de fase. José foi parar na casa de Potifar. Passou de fase. Por quê? Algo que Deus tinha prometido lá atrás para ele, que o pai, a mãe e os irmãos se prostrariam a ele. E ele acreditou naquele sonho. E muitas das vezes eu e você, o Senhor nos dá sonho e a gente deixa de acreditar por causa das fases que o Senhor nos faz passar até chegar àquilo que Ele prometeu. E José, que eu aprendi com ele, assim como Paulo, né? Em nenhum momento Paulo falava que estava com raiva, que não ia deixar-se cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele. Foram o sangue dele que vendeu ele. Foi o sangue. Ele era o caçula, era para ele ser protegido, era para ele ser cuidado, guardado. E quantas das vezes eu e você a gente acha que a gente tem que ser protegido, cuidado, guardado, e a gente não é. Mas isso não tem que trazer nada ao nosso coração. Nosso coração tem que ser limpo, sincero, puro e reto ao Senhor. Porque Deus poderia ter feito essa promessa que fez a José a qualquer outro dos irmãos. Mas por que Deus não fez para os outros? Porque sabia que lá na frente, quando se cumprisse a promessa, para que se cumprisse o propósito de Deus, eles estariam com o coração fechado. Por isso que o Senhor confiou a você essa promessa. Porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe quando chegar lá na frente, Ele vai poder contar com você para que se cumpra aquilo que Ele prometeu. Porque quando chegou lá na frente, que Ele foi colocado como governador, sabe qual era o propósito de José? Não era se engrandecer e mostrar para os irmãos assim, ó, eu agora governo, eu agora, ó, vocês estão aí, ó, prostrados, com fome, dependendo de mim. Porque seria que muitas das vezes a carne grita para fazer. Mas quando você vive em espírito, anda em espírito, aquilo que Deus fez na sua vida hoje é para você abençoar quem te feriu lá atrás. É para você ajudar a levantar quem um dia lá atrás não reconheceu o Deus que você serve nem acreditou no seu sonho. Aprenda uma coisa: nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus tem preparado para você. Nem todo mundo. E eu tenho aprendido isso a cada dia. E ali José, quando chega no final, ele alimenta a família dele. E que ele se revela que ele é o irmão ao qual eles mataram. Acharam, né? Que estava morto. Falaram para o pai que estava. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Senhor não quer que você guarde mágoa daqueles que te feriram. O Senhor quer que você se permita viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não se esqueça dessas palavras. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido, porque o tempo dele nunca vai ser o nosso. Nós nunca vamos ver como Deus vê, a nossa visão é limitada. A palavra mesmo diz que lá na frente nós vamos entender o que Ele está fazendo hoje. Porque como um pai, Ele é tão amoroso, tão gentil, que nos permite entender o porquê daquela situação passada. Uma coisa é eu falar para você, eu imagino o que você está passando. Outra coisa é eu falar para você, eu passei, Jesus foi comigo, Ele é contigo. Se eu passei, você vai vencer também. É o testemunho, não é o que você fala, é o que você vive. Eu tenho muitos testemunhos para honra e glória do Senhor.
Esse ano, então, eu virei um ano de joelho falando para o Senhor: eu não aceito mais viver da mesma forma. Eu não aceito. O Senhor falou, o Senhor me garante, em Deuteronômio 28, que as bênçãos iam me acompanhar. Então, quando eu entro na casa do Senhor, eu não peço mais, eu só agradeço. Aleluia. E recebo o que o Senhor tem preparado para mim, seja de bom ou seja de mal aos meus olhos, porque aos olhos dele ele só está me ensinando. Sempre. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu só tenho que agradecer. Vou contar um segredo para vocês. Eu fiz peguei um pote da minha casa e falei: esse vai ser o meu pote dos testemunhos. Deus me deu isso no monte, no início do ano. Eu estava com algumas irmãs e Deus me deu isso no monte. E ali tudo que Deus faz, seja muito que vocês acham que é o mínimo ao mínimo, né? Ou que seja algo sobrenatural, porque Deus, ele é Deus do pequeno, mas ele é Deus do sobrenatural. Eu escrevo e coloco ali. Sabe para quê? No dia ou na semana que eu achar que nada diferente aconteceu. Porque acontece isso, tem semana que a gente fica abatido, achando que está vivendo na mesmice. Eu vou lá no pote, eu pego um papelzinho e leio o que Deus já fez. Ou muitas das vezes eu olho para o meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos, o nome dele é Felipe, 5 anos, fez 5 anos. Ele tem síndrome de Down. E ele é o grande milagre da minha vida. Todos os outros são, todos os meus filhos, amo os 4: Mariane, João Gabriel, Gabriela e Felipe. Mas o Felipe, se hoje eu sou uma missionária, eu creio que é através da vida do Felipe. Porque o Felipe, eu vivi muito dentro de hospital, eu tive que aprender a me virar sem a mãe, sabe, cortar o cordão umbilical, porque era eu e ele dentro do hospital. E ela estava em casa me ajudando, cuidando dos meus outros filhos. E ali Deus me deu experiências tremendas, porque eu recebi 2 vereditos de morte em 17 dias de vida do Felipe. 4 buracos no coração. As plaquetas do Felipe estavam 20 mil. Quem conhece um pouquinho sabe que 20 mil é leucemia. Então os médicos começaram a investigar se meu filho tinha nascido com leucemia. Eu descobri a síndrome de Down na hora do parto. Aí imagina esse furacão todo na vida de uma pessoa. Sabe onde eu me agarrei? Na promessa do Senhor. Porque quando eu estava grávida de 7 meses, o Senhor falou que ele seria uma bênção, que através da vida dessa criança Deus ia mudar toda a minha vida, toda a minha história, que a minha família seria abençoada por causa do que ele tinha com a vida dessa criança, e que essa criança ia ser um adorador, que ele ia pregar o evangelho, que ele ia ser a diferença aonde ele estivesse, que muitos iam olhar para ele e não iam acreditar no que Deus ia fazer através da vida dele. Então quando o médico veio para mim com 6 dias de vida falar assim: mãe, essa noite é crucial, a gente vai para a segunda transfusão de plaquetas, mas essa noite é crucial para o Felipe. Ele já estava internado na UTI neonatal, né, recebendo as medicações, mas o quadro dele não mudava. E aí eu entrei para dentro do meu quarto. Gente, isso é um segredo. Mateus 6,6 é real. Se você não tem quarto, eu não tenho quarto não. Meu secreto muitas vezes é a cozinha, né, mãe? Nossa cozinha é um secreto do Senhor ali, a nossa casa, nossa intimidade. Eu dobro o joelho ali eu choro, ali eu falo, na cozinha eu marcho, falo com Deus, sinto a presença, louvo, adoro. É algo tremendo a cozinha lá de casa, né, mãe? Convido você um dia na cozinha lá de casa. Não tem lugar melhor para se adorar lá em casa, né? Forte. A gente já cozinha. Pior que quando tá cozinhando, aí tu começa, né? Cozinha o maná queima, ô glória. Eu sou abençoada para queimar o alho. E aí eu falei com o Senhor. Eu falei: Senhor, tu me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. Eu quero sair daqui com meu filho nos braços. O Senhor me fez uma promessa, Senhor. Eu cheia de ponto de cesárea, de joelho dobrado e com os braços abertos, recorrendo a quem podia me trazer socorro. Muitas das vezes a gente quer expor aquilo que a gente precisa para a pessoa errada. Exponha para Deus. Tenha Ele como um pai. Ele é um pai.
leal, que cuida e atende um pedido do teu coração. Ele me respondeu, irmãos. Ele virou para mim, eu só escutei nitidamente no quarto. João 11:40. E ali eu fui abrir a minha Bíblia, porque eu não sabia o que estava escrito em João 11:40. E ali eu abri a palavra e estava escrito assim: e Jesus disse-lhes: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Irmão, eu saí daquele quarto imbatível, com o peito estufado. Eu entrava de 3 em 3 horas naquela UTI neonatal, eu amamentava o Felipe, os médicos não entendiam como. Quando não louvava, eu orava. Quando eu não orava, eu louvava. E o meu filho foi gerado, ele não louvou. E aí o Senhor deu vitória. 17 dias depois saímos daquele hospital com alta. Vamos para o cardiologista. Felipe tem que operar o coração dos 2 anos, porque senão ele não passa dos 2 anos. Eu já saí do hospital, eu tenho até a foto gravada, porque eu gosto muito de tirar foto. Eu tenho até a foto gravada, eu e meu esposo com o Felipe no colo. E eu virei para o meu marido e falei assim: vamos tirar uma foto. Eu não vou fazer festa de 1 ano para ele. Eu vou fazer culto de ação de graça, para agradecer pelo milagre que eu acredito que Deus vai fazer. Se Deus fez uma promessa, faça um culto de ação de graça já agradecendo. Tenha fé sobrenatural para mover o que Deus tem preparado para você. E ali foi assim, foi feito. 4 laudos assinados, o Felipe vai ter que operar o coração. Deus usou muitos vasos para dizer que Deus estava fechando. Eu estava num culto de ação de graça de uma comunidade, entrou um bêbado no culto, parou do meu lado. Se fosse outrora, eu ia falar: bêbado, sai. Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as áreas, irmão. Fiquei eu ligadinho no culto de ação de graça. Porque eu já entrei naquele culto de ação de graça e ele não tinha feito 1 ano, não. Eu falei: esse culto é meu. Eu vou em culto de ação de graça e falo assim: eu abençoo a vida da minha irmã, mas eu também estou cultuando aqui. Glória a Deus. E ali Deus usou ele. Quando ele falou comigo, não saiu um bafo de cachaça. A voz dele era firme. Ele está curado. E você sabe o que eu estou falando. Meu filho estava dormindo, eu nem dizia que ele tinha nada. E o Senhor fez. O Senhor curou o Felipe. Eu tenho 4 laudos assinados que tinha que operar. Não passava dos 2. Para honra e glória do Senhor, ele nunca operou o coração, hoje ele tem 5. A médica decretou sobre o meu filho que Deus já tinha decretado. Vida normal para ele. E só para finalizar, hoje eu vivo o milagre de todos os dias, porque pela medicina o meu filho não urinava. Quando você acha que já veio a prisão, apanhou, veio o vento, Deus só está te preparando para algo que lá na frente. Meu Deus. E nesse meio todo, todas as vezes que o Senhor me levava para o hospital, eu aprendi isso com uma missionária amiga minha. Ela sempre falou assim para mim: Juliane, aonde tem alma, tem obra. A obra não é só aqui, é necessário, a gente tem que cuidar disso aqui, sabe para quê? Isso aqui tem que estar aberto. Para quando você evangelizar, falar do amor de Deus para alguém lá fora, para onde você vai levar? Você vai trazer pronto-socorro. Aqui é um pronto-socorro. Hospital. Aqui a gente tem que estar preparado para atender quem chega ferido, machucado, sangrando, amputado, paralítico. E muitas das vezes a gente tem que carregar ele. Hoje em dia a gente lida muito com o quê? Com as doenças psicológicas da alma, as feridas, né? Hoje em dia, eu lembro que um tempo atrás não tinha síndrome do pânico, não tinha. E hoje em dia, se você for ver, tem acometido muitas pessoas. Por isso que a gente tem que estar ali, firme com Jesus, crendo em Jesus. Paulo viveu o chamado de Deus e se cumpriu o propósito de Deus sobre a vida de Paulo, assim como na vida de José. E o Senhor nessa noite, Ele quer falar para mim e para você: não deixe que nada venha paralisar o chamado dele na sua vida. Aleluia. Não deixe que uma palavra, muitas das vezes um olhar, que você fala: meu olho estranho. Até nesse olhar estranho é propósito dele, sabe para quê? Para ver se você já amadureceu e virar: paz, amor. Vou orar para você, vamos orar.
Deus está nos amadurecendo. A gente não tem mais tempo a perder. Eu costumo dizer que Jesus está ali no engarrafamento da freguesia, gente. Ele está ali. Vai ser assim, ó, tipo, oh, cadê o pastor, gente? E eu tô aqui, o pastor sumiu, e a irmã sumiu, todo mundo sumiu, e eu tô aqui. O meu maior medo é ouvir isso aqui. Aparta-vos de mim, porque eu não te conheço. Chega a me dar uma dor na espinha. Meu Deus. Pensou, irmão, você passar por tudo isso, e chegar naquele grande dia, ele falar, aparta-vos de mim, que eu não te conheço. Eu fiquei muito feliz mesmo com o que eu vi a irmã fazendo aqui ao lado, porque esses dias o Senhor me deu uma sacudida no meio da rua. Eu estava indo limpar a minha igreja, né? Eu estou sem trabalhar, então eu aprendi com a minha pastora que mesmo se a gente não tiver o financeiro, se eu for lá e limpar a casa do Senhor como dízimo, como oferta, eu estou agradando o coração do Senhor. Então eu fui limpar. E no meio do caminho eu encontrei uma jovem. Só para finalizar, tá, pastor? O senhor está me incomodando de... Nada, fica à vontade. E aí, é porque eu falo bastante. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. No meio do caminho, eu estava andando e falando com o Senhor, devido que eu falo com Deus o tempo todo, gente. Eu falo o tempo todo até sozinha. Então eu falo o tempo todo com Deus. E aí a irmã, eu olhei uma jovem, sabe? Você via que era usuária de droga, você via que estava um frio, irmãos. E ela com a blusa, alça fininha e descalça. E eu de chinelo e saia andando. Aí eu olhei para ela e Deus falou assim: nossa, às vezes você reclama tanto. Ai, Jesus, tem misericórdia. Às vezes, aí o Senhor, sabe assim, meu olho encheu d'água. E aí Deus me fez olhar pro pé dela e olhar pro meu. Você reclama tanto, porque eu tinha assim uns dias, sabe? Eu tava falando com uma amiga minha, eu tô sem sapato, o sapato tá acabando. Eu disse, sapato, eu não sei o que, não foi? E aí Deus falou assim, olha pro pé dela. Aí Deus falou assim, tira teu chinelo e dá ela. Aí eu, Aí eu virei pra ela, quanto que tu calça? Aí ela, 38, 39, meu número, Glória. Tirei e falei, fiz assim, toma, é seu. E ali ela foi, abaixou para pegar e não colocou no pé. Eu falei, não, é para você colocar no pé. Para você não furar seu pé, você não se machucar. Ela, mas meu pé tá sujo. Eu falei, não tem problema, o meu também tá. Coloca. Ela colocou e eu fui embora. Nisso, Deus veio, ó. Irmão, ele só veio. Tive fome, não deste comer. Tive sede, não deste beber. Tive frio, não deste vestir. Eu falei, eu comecei a chorar, e eu ainda ia andar um bom pedaço e ia passar por uma parte onde muita gente me conhecia. Descalço e chorando. Pastor, quando eu choro é feio. Chora que deve aquele negócio, é um negócio horrendo, ainda mais quando Deus fala comigo. Eu imagino na rua. Eu passei por frente de uns bares, o povo tudo assim olhando. E eu não queria nem saber, irmão, Deus estava falando comigo. Eu não queria nem saber se os outros estavam olhando pro meu pé, se os outros estavam olhando que eu estava chorando, o que estava achando, o que estava pensando. O importante era que Deus estava falando comigo. Irmã, essa obra é muito importante. Não desista dessa obra. Muitas das vezes as pessoas podem falar assim, pra quê? Vai levar um pão? Ah, mas ele vai continuar na rua. Irmã, você está fazendo o que ninguém está se levantando para fazer. Meu Deus. Você está fazendo, irmã, o que muitas das pessoas podem não valorizar, mas você está agradando o coração do Senhor com a sua atitude. Posso dar um abraço? Porque às vezes o julgamento é tanto, né? O apontamento é tanto, né? Mas ninguém quer se levantar para se colocar na brecha e fazer. Mas continua fazendo, que Deus é contigo. Glórias! Aleluias! Meu Deus! Aleluia. Deus. É tremendo. Glória a Deus. Deus. Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Oh, aleluia! Deus maravilhoso. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. E o mais bonito é o que a gente falou aqui, né? A nuvem de testemunho. Não é o que você fala, é o que você é na presença do Senhor. Eu creio que aquelas crianças lá do outro lado são seus filhos. Amém, irmão. São seus filhos. É você que está ensinando.
ensinando a palavra, você que está dando exemplo, referência do que é certo. Porque quando eu entrei ali, a irmã não estava, mas elas estavam todas celosas, guardando o pão, ajeitando. Ali já tem um ministério formado, pronto. Vocês, aquilo ali vão ser obreiras aprovadas da presença do Senhor. Porque eu fui com a minha filha, uma virou para mim e falou assim: pode deixar ela aqui, a gente toma conta. Aí eu falei assim para minha filha: se você não se como ela pode descansar, a gente leva ela lá, sabe? E é isso que Jesus quer. Aleluia. Que nós venhamos impactar Meu Deus. aonde a gente chega. Que a gente venha ser vida, cura Aleluia. na vida daqueles que precisam. E até aqui o Senhor me deu. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Glória